Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Bom, nós começaremos as perguntas e respostas de hoje, amigos, com um e-mail de Ana Maria de Três Barras, Santa Catarina. Ela disse: Olá, Paulo e Maria Lúcia. Estou engatinhando na Fraternidade Branca, aprendendo muito e evoluindo nesta caminhada. Eu não perco uma só aula toda semana, vocês são maravilhosos. Tenho uma pergunta, mas não sei se é meio boba, mas lá vai. Como os anjos, arcanjos e Elohim não têm livre-arbítrio, quer dizer que não tomam nenhuma atitude sozinhos? E se temos de comandá-los, como é que tem anjos caídos, anjos que tomam suas próprias decisões, que tiveram vontade e desejo? Eu não entendi essa parte. Ana Maria. Olá, Ana Maria. Vamos por etapas. Os anjos não têm livre-arbítrio, mas os arcanjos, os Elohim, sim. Na verdade, o anjo tem o livre-arbítrio limitado. Assim como os minerais, os vegetais, os animais têm livre-arbítrio, mas limitado. O anjo precisa seguir aquele a quem está servindo. Como um elefante que obedece o seu amo, ou um cavalo que obedece seu cavaleiro, ou um cão, o seu dono. Os animais aprendem a conquistar o seu livre-arbítrio pela convivência com o ser humano. Os anjos aprendem a conquistar seu livre-arbítrio pela obediência e convivência com os arcanjos. Quando Lúcifer caiu, ele arrastou consigo sua legião de anjos habituados a seguir suas ordens. Os anjos caídos, eles obedeceram à risca as ordens de Lúcifer, que era superior em sua hierarquia. O texto que eu vou ler agora para vocês é uma compilação que eu fiz de uma palestra de Elizabeth Klaproth. Uma palestra que ela deu na Montanha Shasta, em 1975. Para explicar e compreender e entender sobre o livre-arbítrio que Lúcifer tinha, precisamos falar mais sobre livre-arbítrio. Se existe livre-arbítrio, então existe a liberdade de escolher entre luz e escuridão, Deus e não Deus, realidade ou irrealidade, o eu ou o anti-eu. O livre-arbítrio é um elemento essencial do cosmos e, para entender a lei do cosmos, é necessário saber que até um elétron tem livre-arbítrio. O elétron é a menor partícula de uma energia que aceitou fazer a vontade de Deus. O elétron é a semente da alma que nasceu com o presente do livre-arbítrio diretamente do âmago do fogo de Alfa e Ômega. Dentre as almas que vieram para a manifestação no útero da Mãe Divina, alguns exercitaram essa graça do livre-arbítrio para escolher a união à vontade de Deus e alguns escolheram a união à vontade diretamente oposta àquela vontade de Deus. Deus é o Pai do livre-arbítrio. É Ele que decide se uma pessoa pode ou não ter mais tempo para exercitar seu livre-arbítrio. A primeira raça raiz que veio para a Terra usou o seu livre-arbítrio para buscar o retorno à luz, o retorno ao Pai, a ascensão. Eles não experienciaram o que é conhecido como queda. A queda é a descida das almas do âmago do fogo de Deus para a periferia, para a densificação, para o plano do bem e do mal relativo. Eles jamais saíram da consciência do terceiro olho, o olho de Deus que tudo vê. Mantiveram-se sempre na perfeição absoluta da mente de Deus. A primeira, a segunda e a terceira raças raízes vieram escolhendo fazer somente a vontade de Deus. Viviam entre os mestres, entre a luz, o tempo todo. Não tinham o sofrimento, a mentira, a disputa que nós vivemos nos dias de hoje. Eles tinham a total consciência, um nível mental, das consequências de escolher o anticristo, e não o fizeram. Escolheram o Cristo.
Eles tinham o livre-arbítrio de ser e atuar contra a vontade de Deus, se assim desejassem. Mas eles nunca aceitaram a mentira de Lúcifer de que é necessário experienciar o mal para poder entender, para poder distinguir, para poder escolher. A mentira de que precisamos viver todas as experiências para podermos saber qual é o melhor caminho. Não é preciso entrar em um buraco sujo para saber que ficará sujo. Não é preciso desobedecer o Pai para saber que ele estava certo. Confiamos no Criador porque ele é a fonte de tudo o que precisamos e, mais do que isso, ele é a fonte da nossa própria possibilidade de continuarmos vivos, eternamente vivos. Para estas 3 primeiras raízes, a análise em laboratório foi suficiente. Eles escolheram a luz, eles se mantiveram na luz e eles retornaram a Deus no ritual da ascensão, um a um, todos os que formavam as 3 primeiras raças. Foi somente na vinda da 4ª raça raiz que houve a interferência dos caídos. Lúcifer tentou e convenceu a 4ª raça raiz a experimentar aquilo que era proibido. Quando Lúcifer chegou, existiam seres ainda não ascensos das outras raças, mas que tinham experiência suficiente para negar o mal. Mas como foi que Lúcifer caiu então? Como pergunta você, Ana Maria. Um anjo que tanto obedecia a Deus e de repente cai? Lúcifer decidiu usar a tremenda luz de Deus que lhe foi confiada para glorificar sua própria imagem, seu próprio ser, e para entrar em competição com o Criador. Isso tudo nós sabemos, mas por que ele fez isso? É um pouco difícil de entender como alguém tão próximo de Deus pôde se rebelar, como um ser tão maravilhoso, aquele que era chamado de estrela da manhã, que é o significado do nome Lúcifer, pôde então decidir ir contra a vontade do seu Criador? Existe uma história nos evangelhos apócrifos do Novo Testamento, em certos livros escritos religiosos que foram escritos pelos primeiros cristãos, mas que não se tornaram parte da nossa Bíblia. Os evangelhos apócrifos. Uma história que conta que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, que ele criou filhos e filhas, e ele enviou esses seres crísticos para a terra. E que ele disse aos seus anjos: agora eu formei o homem da minha imagem, assim como eu. Assim sendo, esta é a minha forma encarnada. Agora então, adorem a imagem de Deus. E a história vai até que o arcanjo chamado Lúcifer negou-se a adorar a imagem do Cristo. Aquele reflexo de Deus através do cosmos, aquele reflexo, aquela imagem nascida na Mãe Divina, nascida no Filho, no Cristo. Vocês podem dizer que o arcanjo caído ficou com ciúmes, de que o Senhor Deus não exigiu da criação que o adorasse. Ele, um ser muito mais poderoso e preparado, aquele com o qual Deus se relacionava, o primeiro arcanjo de Deus, passa a não ser mais o grande ser. O grande ser passa a ser o Filho, a imagem do Pai. Ele não entendeu a mensagem de que servir a este ser era servir ao Pai. Nós vemos então a queda marcada como ambição, orgulho, egocentrismo. E esta marca da queda, na medida em que se estende por um véu, em uma neblina que envolve o ego, torna-se um racionalismo intelectual, uma filosofia. Ela é desprovida de Deus em seu centro. Torna-se uma ciência materialista que não necessita de Deus. Torna-se uma razão intelectual, uma autossuficiência que diz: eu não preciso de Deus, eu posso fazer melhor do que Deus. Quando tudo isso aconteceu na consciência de Lúcifer, ele ainda tinha grande luz. E essa grande luz era resultado de seu grande momento antes de sua queda. Momento este que é o acúmulo de todo o poder criado a partir da energia bem qualificada de quando ele obedecia
a vontade do Pai. Livre-arbítrio significa, amigos, que quando decidimos não mais obedecer a Deus, por qualquer que seja a razão, nós mantemos aquela força, aquele poder que nós construímos. Quando tudo isso aconteceu na consciência de Lúcifer, ele tinha grande luz. E aquela grande luz era resultado do seu grande momento. Tão grande era a sua luz, que milhões de anjos estavam a seus serviços. E quando Lúcifer tomou sua decisão de separar-se do âmago do fogo do ser, as legiões de anjos que o serviam, tão acostumados a obedecer seu líder, seguiram-no. Vocês podem ler na Bíblia que Miguel lutou contra o dragão e seus anjos, e que o dragão não venceu, e que não houve mais lugar para ele no céu. Nós lemos que 1/3 dos anjos foram tirados do céu, com o dragão, com o caído. 1/3 das hierarquias servindo à luz seguiram o caminho da racionalidade, do intelecto. São Miguel, o arcanjo, então, veio com seus anjos para desafiar o adversário. Este que tornou-se anti-Deus, anticristo, anti-vontade de Deus. E houve então esta guerra no céu. E João, o revelador, que recebeu este livro do Apocalipse como um ditado de Jesus, foi testemunha das imagens desta guerra no céu. E então está escrito que eles foram atirados para fora do céu, e não mais foi dado espaço para eles no céu. E então o alerta é dado: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Descer, amigos, significa a queda de Lúcifer, a descida para a matéria e para o Maia. Isto significa que seu lugar não é mais no espírito, onde só a perfeição pode existir. Ele foi tirado para fora do âmago da chama do ser, para viver no plano da consciência material. Isto inclui os 4 quadrantes da consciência material: o etéreo, o mental, o emocional e o físico. Em outras palavras, a totalidade da nossa habitação, o lugar onde vive as nossas almas. Nós então vemos que durante a vinda da 4ª raça raiz, houve uma contaminação nos 4 planos da matéria, deste sistema solar e através de vários setores da nossa galáxia e de outras galáxias. A queda atingiu a todo o sistema. E então, almas da 4ª raça raiz, almas inocentes que tinham acabado de chegar do coração de Deus, elas não tinham os íons de experiência da mente experiente do mestre, aquele mestre caído, tão experiente, Lúcifer, tão forte e conhecedor do poder. O poder de Deus. Ele era o arcanjo mais próximo de Deus. Ele sabia como funcionava a mente humana. Elas ouvem, então, o seu argumento. Elas ouvem o argumento da serpente, descrita no livro de Gênesis. Se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você certamente não morrerá. Foi isso que a mente carnal disse para a mulher. Para que se limitar ao espaço que Deus lhe deu, se existe muito mais para você conhecer? Muito mais para você fazer? O Senhor Deus alertou e disse: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a mente carnal disse, Lúcifer, na mente das pessoas, disse: você certamente não morrerá, pode comer da minha árvore. Este é um argumento intelectual, é um argumento sem sentido. A morte que o Pai ensinou é o potencial para a morte da alma, a segunda morte, não uma morte imediata. Quando partilhamos do conhecimento do mal, da energia do véu de Maia, assimilando-a na nossa consciência, as sementes da segunda morte foram plantadas em nosso ser. A árvore é o simbolismo da árvore da vida ou da morte. A árvore da consciência de Deus é a árvore da vida. O demônio é a árvore do mal, a árvore da morte. Deus nos serve em consciência.
A alma é consciência. As almas são o mesmo que Deus, uma consciência. A oferta de Lúcifer era a consciência do mal e não uma simples maçã. A oferta de Deus era e é a consciência do bem, do bom e do belo. A consciência unida à consciência de Deus. A árvore, que é a fonte de todo o saber que precisamos dia a dia, que nos alimenta, que nos direciona, que nos encaminha. Se eu preciso saber algo, Deus supre minha consciência, no minuto que eu preciso. Lúcifer não tem este poder. Apenas pode suprir a consciência com o mal, o ruim e o feio. A árvore da vida eterna é a presença do eu sou o que eu sou. A árvore da maçã de Lúcifer é uma árvore morta e sem frutos. É a mentira que nos leva a dar até a última gota de nossas energias. Deus é o grande servo, aquele que a todos supre. Lúcifer é o antisservir, aquele que a todos suga. Daquele momento em diante, amigos, no momento em que as almas da quarta raça raiz cederam ao convite de Lúcifer, de ouvir seus conselhos para resolver seus problemas, de participar de sua consciência sem buscar na consciência de Deus a solução dos problemas, então o combate interior se instalou nos 4 quadrantes da matéria do próprio microcosmo de cada um de nós. Sim, eu digo nós, porque muitos de nós somos desta quarta raça raiz. Outros da quinta e da sexta raças que já nasceram em meio à desordem causada pela queda da quarta raça. Pois não só Lúcifer e seus anjos caíram, mas a humanidade que acreditou em sua mentira e desobedeceu o Pai também caiu. Caiu do Éden, caiu da escola do Mestre que os preparava para a ascensão, o Senhor Maitreya. Desta forma, a quarta raça permitiu ao diabo, aquele que foi expulso para o plano na terra, o plano da matéria, que entrasse em seus 4 corpos inferiores. Adão e Eva são simbólicos do homem e da mulher comuns vivendo na Lemúria, durante aquela época. Eles foram os primeiros da quarta raça raiz a cair. Muitos caíram por causa desta mentira. Eles permitiram a descida da energia. E está escrito que eles sabiam que estavam nus. Eles sabiam que não mais estavam vestindo a roupa nupcial, a roupa sem costuras da consciência virgem, do olho de Deus que tudo vê. Ou seja, eles não eram mais puros o suficiente para serem olhados por Deus. Deus não podia mais olhar a impureza, porque seu livre-arbítrio seria tocado. Eles deixariam de ser impuros, porque o olho de Deus, quando enxerga, transforma. Deus teve que limitar-se a ter a expectativa positiva da volta de seus filhos, mas não mais interagir com eles, não diretamente. Houve a necessidade de um intermediário, o Santo Cristo. Isso a gente já ensinou para vocês com perfeição nas primeiras aulas no botão Ensinamentos em nossa página. Assim sendo, eles também foram atirados para fora do paraíso. Assim como Lúcifer foi tirado do céu, então eles foram tirados para fora daquele círculo de fogo, o círculo de fogo do Senhor Maitreya, o anel de fogo branco da escola do Senhor Maitreya. Vejam a importância, amigos, de invocar o anel de fogo branco do coração do Senhor Maitreya. É o mesmo que voltar àqueles tempos onde nós não tínhamos caído na mentira de Lúcifer, onde somente as leis da perfeição até aquele momento tinham sido experimentadas e manifestadas, a grande escola do Senhor Maitreya. Uma vez que os homens da Terra responderam às mentiras dos caídos, eles quebraram o selo da consciência virgem do corpo planetário inteiro. A Terra não tinha mais proteção contra os caídos, e então eles vieram. Os caídos passaram a atuar através da quarta raça, porque o planeta Terra era do ser humano, era da quarta raça, os filhos de Deus viventes. E os caídos, embora estivessem presos na aura da Terra, não tinham poder sobre ela, mas passaram a ter através da quarta raça. Os anjos que caíram na Terra também influenciaram outros planetas,
Muitos atuaram na destruição do planeta Maldek. As táticas de conquista dos caídos foram vencedoras. Houve uma grande guerra nuclear e os resultados daquela guerra foi a total destruição daquele planeta. A explosão do planeta Maldek o fez virar um grande cinturão de asteroides que hoje são vistos entre Marte e Júpiter. Existe um outro cinturão de asteroides, outro planeta que foi destruído, que está bem perto do Sol, o planeta Hedron. Hidron, Hedron. Nós temos bem claramente manifestado no físico e em nosso sistema solar as consequências do mau uso do livre-arbítrio. Agora, Alfa nos alerta, em seu ditado, que mesmo que o julgamento da segunda morte de Lúcifer já tenha ocorrido e ele já tenha sido queimado no fogo sagrado, no lago do fogo sagrado, em Sírios, e que ele não esteja mais entre nós, isso não garante a nossa segurança. Isso não significa que a batalha está ganha. Porque a batalha está agora sendo travada individualmente no microcosmo de cada alma no planeta Terra, dentro de cada um de nós. Todos nós que fomos habituados a agir com a mente do ego, com a mente do eu, aquele que pensa só em si, precisamos aprender a pensar no próximo, a pensar no grupo, a pensar em Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Com a vinda das gerações de retardatários que destruíram outros planetas e lá não evoluíram, mas sim obedeceram à falsa hierarquia, e a vinda dos caídos, o planeta Terra tornou-se um grande aglomerado de ondas de vida. É claro que temos também seres de luz que vieram ajudar a salvar o planeta, seres elevados desta e de outras galáxias, para fazer frente aos anjos caídos. E o caminho da vitória está em aprender a utilizar o livre-arbítrio para colher as maçãs da árvore da vida e não a árvore da morte. Precisamos ser construtivos e positivos e buscar adorar a fonte da vida. Pensar e falar em Deus o máximo que pudermos. Isso não é fanatismo. Isso é o único caminho. Algumas pessoas nos dizem, mas preciso decretar horas e horas para participar deste movimento de libertação da grande fraternidade branca? A questão dos decretos, amigos, envolve a magnetização de energia para a libertação daqueles que estão longe da luz. É necessário fazermos pelos nossos irmãos, pois eles não estão fazendo por si e pelo planeta. Se cada um dos que habitam na Terra fizessem suas orações diárias, ou seja, falassem com Deus, conversassem com o Pai, então não seria necessário horas e horas de decretos e mantras e meditações. Mas estamos correndo contra o relógio. E não se iludam, enquanto massas e massas de filhos da luz estiverem dançando e cantando músicas demoníacas e sensuais, enquanto a ideia de se dar bem ganhando sempre for dominante entre os nossos jovens, enquanto as drogas estiverem sendo utilizadas em massa pela população, e isto inclui álcool e cigarros, inclusive cerveja e vinho, então precisaremos orar pelos que não oram. E isso significa que precisamos dar aquele passo a mais, aquele esforço além daquilo que seria requerido de nós. Uma das maiores mentiras da árvore da morte, a árvore proibida por Deus, é de que precisamos fazer por nós e não pelos outros. Lúcifer foi o ego que veio disseminar a ideia de que eu por mim e nada para ninguém. Deus quer que todos pensem em sermos um por todos e todos por um. Este assunto ainda fica aberto. Com certeza essa é uma parte muito importante, a parte que fala sobre a queda. Nós ainda vamos falar muito sobre isso. E eu estou ainda editando muito dessa palestra de Elizabeth Klaproth, que eu acho muito importante, para trazer mais e mais para vocês. A próxima pergunta vem da Karina, de Niterói. Ela disse: boa noite, Paulo, Maria Lúcia e grupo de estudantes da luz. Hoje eu quero agradecer o empenho por me fazerem entender a questão do livre-arbítrio. Eu acho que finalmente entendi,
parei para refletir realmente e constatei que muitas vezes ficamos nos fechando em coisas que achávamos ter compreendido. Foi muito bom analisar essa minha dificuldade. Hoje eu estou falando para o amado Arcanjo Miguel comandar meu eu superior. Mas isso não quer dizer que ele virá tomar comando e eu ficar à mercê dele. Bom seria, mas a questão da responsabilidade nos nossos atos, nas nossas decisões, é que faz a diferença. Muito grata por todos esses esclarecimentos. Acho que no fundo eu estava querendo que meu amado comandante me manipulasse, como a maioria dos espíritos encarnados fazem. Agora aprendi e estou muito agradecida. Reconheço a minha responsabilidade em tomar minhas decisões. Muito grata, consegui entender. Vitória na luz de Deus que sempre vence. Karina. Olá, minha querida irmã Karina. Você está entendendo melhor, mas tem uma coisa que você disse que ainda mostra que falta compreensão. O seu Santo Cristo é o representante do Filho de Deus e na sua forma mais importante. Ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, não é São Miguel que o comandará, mas sim o Cristo que comandará o arcanjo, ou os arcanjos, sejam eles quem forem, inclusive São Miguel. Quando você não souber o que fazer de uma questão em sua vida, você vai comungar com seu Cristo e em nome do Eu Sou que Eu Sou e de seu Santo Cristo em seu coração, comandará São Miguel para atuar. Quando em nome do Eu Sou que Eu Sou e do Santo Cristo em nossos corações nós comandamos São Miguel, isso quer dizer que estamos pedindo ao Cristo e à presença de Deus que comandem o Arcanjo Miguel para nós. Os arcanjos e os anjos é que são aqueles que fazem por nós, são os nossos peões que trabalham por nós. Nós pedimos isso porque nós não temos ainda a autoridade necessária para comandar São Miguel, assim como o Cristo tem. Nós não temos essa autoridade sem o apoio do nosso Cristo. É com ele, o Senhor Jesus e os mestres ascensos, que ganhamos a autoridade para comandar São Miguel e as hostes angelicais. Ou seja, quando eu digo São Miguel, eu te ordeno em nome do Eu Sou que Eu Sou e do meu Santo Cristo pessoal que faça tal coisa. Então, se o Cristo, lá em cima, repetir e comandar São Miguel, ele vai fazer. Só porque eu falei em nome de Jesus e em nome de São Miguel, ele não vai fazer. Quando nós falamos em nome de Saint Germain, em nome de Elmora, em nome de Jesus, se eles lá em cima, no éter divino, não repetirem aquilo que nós falamos aqui, não adiantou. Nada resolve. Não adianta eu falar em nome de Jesus, eu quero que fulano bata o carro. Jesus não vai repetir isso lá em cima. E se Jesus não repetir, não há força no mundo que faça isso acontecer. Pelo menos não forças boas. É lógico que as forças malignas poderão utilizar a sua energia para fazer o mal. A energia de sua palavra, do seu chakra da garganta. Claro que mesmo que eu não diga em nome do Eu Sou que Eu Sou e do meu Santo Cristo pessoal, se o meu Santo Cristo pessoal repetir lá em cima, mesmo sem eu dizer essas palavras, então também acontece. Quando nós falamos algo de ruim, os mestres ascensos não repetem, mesmo que falemos em nome deles. E então não acontece. Isso é importante que fique bem claro. E por isso que nós falamos em nome de Elmora, em nome de Saint Germain, em nome de Jesus Cristo, em nome de Sanat Kumara, porque nós pedimos em nome de vários mestres, para que todos eles vão perante a luz e falem, e mandem, e comandem, e isso multiplica o nosso pedido. Caso contrário, somente o Eu Superior o fará, e assim sendo, somente um pedido. Acho que agora ficou bem claro. O Antônio de Portugal nos escreveu dizendo: saudações amigos e irmãos da luz divina. Amigos e irmãos, a minha felicidade em estar aqui neste grupo é tamanha. Muito aprendo em cada programa. Quero aqui desejar para todos no grupo, Eu Sou Luz, um Natal cheio de amor, paz e harmonia. Paulo, Maria Lúcia e Irmãos da Luz. No livro A Resposta que Você Busca Está no Seu Interior, de Mark Prophet, capítulo 3, diz o seguinte, abre aspas, Natal eterno em julho,
Sempre acreditei que as pessoas são importantes e penso que esta palestra, Natal Eterno em Julho, mostra quão importantes as pessoas são. Assisti a uma comédia sobre um garoto que se sentia infeliz em relação à sua irmã e não gostava do pai. Achava que estava sendo restringido, então pediu para que as pessoas desaparecessem de sua vida. Na verdade, ele queria que todas as pessoas sumissem. Um dia, acordou e correu para ver sua irmã, e ainda estava lá. Ela estava na cama e ele disse "Zás!" e ela desapareceu. Correu em direção ao cachorro, mas também não queria ver o cachorro, então fez o cachorro desaparecer. Fez sua mãe e seu pai desaparecerem e em pouco tempo estava sozinho no mundo. Desceu até a lanchonete e preparou um sorvete para si. Podia fazer tudo o que quisesse. E isto, com certeza, era um sonho. Ele estava dormindo. Passado algum tempo, pequeninas lágrimas começaram a correr de seus olhos, porque, disse ele, não tenho com quem brincar. Não há absolutamente ninguém por perto. E sentiu-se terrivelmente mal por causa disso. Estava realmente deprimido. Assim, ajoelhou-se e orou. Muito rapidamente sua irmã voltou e em seguida seu cachorro, o pai reapareceu, depois a mãe reapareceu. Um por um, todos voltaram. E ele abraçava todos, estava muito feliz por vê-los. A comédia era muito bem feita, mostrava que na verdade precisamos de pessoas. Talvez não gostemos de algumas coisas que as pessoas fazem. Acredito que muita gente poderia nos criticar e nós poderíamos criticar muita gente se quiséssemos. Mas não acho que isso produziria a nada de bom, porque as pessoas fazem o que querem quando estão motivadas pela vontade humana. Quando motivadas pela vontade divina, procuram evidentemente alinhar-se com a vontade divina. E todos deveriam compreender como a vontade divina é importante. Fecha aspas. Feliz Natal a todos do grupo Eu Sou Luz. Eu sou Antônio de Portugal. Antônio, eu gostei muito desse texto, mas confesso para você, eu não entendi por que Mark Prophet chama de Natal de Julho. A história nada tem a ver com o Natal. Ou quem sabe, alguém precisa me explicar, porque é como aquelas piadas que contam e as pessoas não dão risada e alguém vem e exemplifica, porque eu realmente não entendi. Mas muito boa participação, muito interessante e significativa a história. O Júlio de Curitiba nos escreveu dizendo: boa tarde, Paulo e Maria Lúcia. Que o ano de 2009 seja repleto de luz para todos os filhos de Deus. Estive lendo sobre a ascensão da chama gêmea de Jesus. E uma coisa me chamou a atenção, foi o fato dela ter levado praticamente 2000 anos para entrar no estado ascensionado. E assim me surgiram algumas dúvidas. Qual foi a razão da chama gêmea de um ser com tanta luminosidade como Jesus ter demorado tanto para chegar à ascensão? Quase 2000 anos, e é um tempo considerável. E a chama gêmea de Jesus, contando-se desde a encarnação como Maria Madalena até o século passado, quando saiu deste plano, deve ter reencarnado várias vezes. Será que ela teve noção em alguma encarnação que era a chama gêmea de um ser como Jesus? Existe alguma história nesse sentido? Podemos nós, aqui no estado evolutivo, ter como chama gêmea um ser ascensionado? Se podemos, então esse ser ascensionado daria uma atenção especial à sua chama gêmea aqui na Terra? O que os mestres ascensos dizem a respeito? E se acontecesse de uma chama gêmea de um ser ascensionado estar aqui na Terra e, não tendo atingido a evolução, passasse pela extinção do fogo sagrado, como ficaria a situação do mestre ascenso? Ficaria ele sem chama gêmea? O que os mestres ascensos nos dizem a respeito? Que a luz de Deus, que nunca falha, ilumine a todos. Júlio, Curitiba, Paraná. Júlio, esse assunto já foi bem discutido aqui, mas vale a pena falar um pouco mais. Cada um precisa vencer por si, Júlio. O mestre Elmora, por exemplo, ainda não tem sua chama gêmea ascensa, nem imaginamos quem seja ela. Uns dizem que é a mestra Miriam, mas a mensageira Elizabeth Kleproft não confirma isso. A missão de Jesus e Madalena era essa. Ela fazia a ponte para ele na Terra. Não sei de todas as encarnações que ela teve, mas com certeza
Depois que esteve com Jesus na encarnação de Madalena, ela deve ter encarnado como religiosa várias vezes. A última delas foi a que você provavelmente estudou em nosso site, a vida de Aimee Semple McPherson, aula 82. Quando uma chama gêmea, Júlio, de um mestre, passa pela segunda morte, ela precisará fazer todo o caminho de sua alma desde a sua criação até que conquiste a sua ascensão. Não existe fuga, amigos. A ascensão é a meta e quem não atinge precisa buscar até conseguir. Sabe, Júlio, sinto em suas palavras a mesma indignação que eu sentia quando pensava que as chamas gêmeas estavam separadas. Por qualquer que fosse a razão. Isso doía em meu peito. Mas hoje eu nem quero saber quem é a minha chama gêmea, sabe? Pois eu entendo que precisamos ter a paz e a harmonia com o nosso Deus interior e o restante, e isso inclui a chama gêmea, vem quando for a hora, e se Deus permitir. Encontre a paz interior e o resto será adicionado. É claro que se nós temos uma chama gêmea ascensionada, isso é muito bom. De uma certa forma, nós temos alguém sempre orando por nós e intercedendo por nós perante os senhores do karma com uma certa força. Inclusive, nós sabemos que mestres ascensos conhecidos, né, como é o caso de Elmória, nós sabemos que muita gente ora pela chama gêmea de Elmória, para ajudar Elmória. Sabe? Nós que estamos na Terra podemos fazer um trabalho a mais por aqueles mestres que não têm sua chama gêmea ascensa. Orar por esta chama gêmea. Ajudar o mestre. Podem ter certeza que ele vai ficar muito feliz. A Maria Auxiliadora de Porto Velho nos escreveu dizendo: bom dia, Paulo e Maria Lúcia, que a paz do Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre. Estou assistindo a aula número 81, aí você falou, Paulo, sobre a falta de concentração. Eu faço todos os dias as invocações, chamas violetas, decretos e outras, conforme eu já lhe pedi para verificar se eu estava no caminho correto, mas a minha concentração é horrível, eu não consigo. Já melhorei um pouco com relação à tranquilidade, faço quase 2 horas de decretos pela manhã, geralmente às 4h30 ou 5 horas até às 7. E às vezes à noite, só que menos, porque estou assistindo às aulas, né? Quando dá, no serviço, eu faço algumas invocações, mas como fica se a minha concentração não é boa? Então não vale os meus decretos, invocações e orações? Fiquei preocupada agora e estou me dedicando tanto. Maria Auxiliadora. A Maria Auxiliadora disse que era uma dúvida só dela e que não era para ir para o programa, mas, minha amiga, este é o objetivo do nosso programa. Muita gente tem as mesmas dúvidas e poderão se beneficiar da mesma resposta que eu vou dar para você. Lúcifer e seus anjos caídos trabalham as nossas mentes exatamente desta forma, trazendo dúvidas e acusando. Quer dizer, Lúcifer não mais, né, porque já foi queimado no fogo sagrado, mas os anjos caídos sim. Eles dizem: você está perdendo tempo, pois é incapaz de se concentrar, de manter o foco, blá, blá, blá. Tudo mentira, Maria Auxiliadora. Qualquer ação sua para ajudar a ordem e o progresso da luz de Deus, para elevar a luz, seja o que for, é positivo. Canso de decretar sem poder me concentrar, mas sei que isso é melhor do que nada. É claro que decretar com concentração é mais forte, mas decretar sem concentração tem seu valor. Quanto mais orar, decretar e escrever cartas aos mestres, mais conquistará sua capacidade de focar a luz. Isso vem naturalmente. Não se preocupe com isso. Deixe a coisa acontecer. Leia mais, estude mais, dê o seu tempo para a luz e ela estará forte em sua mente, pode ter certeza. Vitória sempre, Maria Auxiliadora. Nós vemos a sua força de vontade, a sua busca pela verdade. Em sua homenagem, Maria Auxiliadora, para ajudá-la a desenvolver a sua meditação, nós oferecemos agora a música Christus, de Liszt, para a meditação na presença Eu Sou. Pensem então na imagem da presença divina do Eu Sou o que Eu Sou. Vocês que estão ouvindo através do YouTube e do Facebook, essas plataformas não permitem que nós utilizemos esta música por causa de direitos autorais. Se nós insistirmos,
eles apagam a faixa da música, deixando um branco. Isso não ocorre em todos os países, mas ocorre em alguns, o que nos impede de manter a música neste vídeo. Procure copiar o nome desta música, que está disponível na descrição deste vídeo, e faça uma busca no YouTube, que vocês encontrarão facilmente várias opções disponíveis. Participe no nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Mande suas dúvidas sobre os ensinamentos para o WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Vitória sempre na luz de Deus e até um próximo vídeo.